Bom dia, hoje nós vamos ver a matéria, tá? Sobre gotejamento de soluções. Esse gotejamento de soluções, nós temos 4 fórmulas para utilizar. O que acontece aqui? A gente sempre fala em horas, em minutos. É quando é dado o nosso tempo. Tá? Primeiro nós temos que analisar se o nosso problema é dado em horas ou em minutos. Se é dado em horas o nosso problema, o que nós vamos ter, né? O nosso cotejamento da nossa solução. Nós temos essas duas fórmulas que podem ser seguidas. Gotas, quando ele é dado em horas e ele pergunta quantas gotas vai utilizar. Então, ele vai utilizar esta fórmula. São fórmulas que elas são uma constante, elas não mudam, tá? V, que é volume, T, que é de tempo, vezes 3. Esse 3 é uma constante, não muda. Que o seu resultado vai ser gotas por minuto. Se o meu problema, meu tempo é em horas e é microgotas, tá? Eu vou ter esta outra fórmula, que vai ser volume dividido pelo tempo, que é igual a microgotas barra volume, barra minuto, que vai ser o quê? O meu resultado. Então, essas duas fórmulas têm que ser o meu tempo em horas. Aqui gotas e aqui microgotas. Aí nós temos uma outra situação. Quando o meu tempo é dado em minutos, né? Então, se o meu tempo é em minutos, eu vou utilizar essas outras duas fórmulas. Aí eu vou analisar o meu problema. Meu tempo é em minutos. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho o meu tempo em minutos e é dado para mim descobrir as gotas, eu vou ter essa forma, que é volume vezes 20 dividido por tempo, que o meu resultado vai ser gotas por minuto. E esse meu T é de tempo. Quando é dado o meu tempo em minutos e é microgotas, eu vou ter esta outra fórmula, V de volume vezes 60 dividido pelo meu tempo, que é igual a microgotas por minuto. Ai, mas por que é esse 20 essa constante, esse 60 essa constante? Gente, 1 ml é igual a 20 gotas. E 1 ml é igual a 60 microgotas. O que acontece aqui? Sempre a microgotas é 3 vezes mais que a gota, certo? Por isso que a gente tem essas constantes. Elas são imutáveis. Ela permanece sempre assim, tá? Bom, nós vimos as fórmulas, tá, do gotejamento de soluções. Devido ao gotejamento de soluções, muitas vezes dá número quebrado após a vírgula. Então, nós temos regras, tá, para arredondamento desses gotejamentos. Eu não tenho como pegar, tá, 7/10 de uma gota, 2/10 de uma gota. Eu não tenho como
fazer esse gotejamento. Então, eu tenho que arredondar. Então, nós temos duas regras. Se o resultado for menor ou igual a 5 após a vírgula, permanece o número sem alterá-lo, que é este exemplo, 25,1. Depois da vírgula, eu não tenho 1, ele não é menor do que 5, então ele vai permanecer este número antes da vírgula, sem alterar nada, não preciso fazer nada, vai ficar 25 gotas. 25,2, 2 é menor do que 5, então vai ficar com 25. E pessoal, sobre isso daqui, ele não é um número exato. Se fosse 25, sem nada depois da vírgula, que fosse o número inteiro, ele teria o sinal de igual. Como aqui está sendo aproximado, eu sempre vou ter esse sinal de aproximação, quer dizer, 25,1 aproximadamente 25. Se eu tiver 25,2, 2 é menor que 5, 25, aproximadamente 25. 25,3, ó, depois da vírgula eu sempre olho, tá? O número depois da vírgula vai ficar aproximadamente 25. 25,4, aproximadamente 25. 25,5, aproximadamente aproximadamente 25. Vocês viram que esse aqui, ó, seria o quê? Este caso aqui, que é o depois da vírgula, só existe o quê? Até o 5. Até o 5, o que isso vai acontecer? Ele vai permanecer esse número que está aqui, eu não altero nada. Eu nunca diminuo, eu vou aumentar. Eu vou aumentar quando? Se o resultado for maior do que 5 após a vírgula. Aumenta um número, que é este caso aqui, ó. 25,6. É 25 aqui, vírgula 6. Nesse 25, eu vou somar mais um aqui, que vai dar aproximadamente 26. O 7 é maior do que o 5 depois da vírgula. Soma-se mais um aqui, aproximadamente 26. O 8, ele é maior do que 5 depois da vírgula. Então, soma-se um de novo aqui no 25. Aproximadamente 26. 25,9. Soma-se 1 aqui, tá? Então, aproximadamente 26. Então, essas são as nossas regras de arredondamento. A gente vai arredondar para gotejamento. Medicações nós não arredondamos, tá? Só o gotejamento que a gente vai arredondar. Então, isso vai ser feito nesses arredondamentos, após a gente conseguir fazer aquelas outras fórmulas de gotejamento. Bom, depois de nós observarmos as nossas fórmulas de gotas, né? De gotas, de microgotas, meu tempo em horas, meu tempo em minutos. Depois de a gente observarmos o arredondamento, nós vamos começar a juntar esses dados para resolver as nossas questões de gotejamento de soluções. Eu coloquei um exemplo aqui, que esses exemplos é o quê? Tempo em horas. Primeira coisa que sempre eu tenho que me perguntar nessas questões quando eu vejo um gotejamento. Aí, o meu tempo está sendo dado em horas ou em minutos, né? Porque pode ser nos dois, ou pode ser só pode ser em horas, ou pode ser o quê? Em minutos, né? Nesse caso aqui, esse tempo ele é dado em horas.
né? Esse problema é em horas. Porque, ó, de 8 em 8 horas. Se fosse em minutos, seria 40 minutos, 50 minutos, 30 minutos, 20 minutos. Mas esse problema é em horas, ó, de 8 em 8 horas. Aí a minha segunda questão que eu faço para mim. O meu equipo que eu tenho lá disponível, que meu problema está perguntando, é em gotas ou microgotas? Ah, é em gotas. Em gotas, então, eu sei que toda a minha fórmula que for em horas e for dado em gotas é volume dividido por tempo vezes 3, que é igual a gotas por minuto. Então, vai ser esta questão. Aí, eu posso também ter, como nesse problema, os dois. Ele quer saber quantas microgotas. Microgotas em horas, a minha fórmula é volume dividido por tempo, que é igual a microgotas por minuto. Aí, nós começamos a analisar aqui o problema. Primeiro, eu sei o meu volume aqui, vamos ver aqui. Prescrição médica, soro glicosado 5%, 500 ml. Opa, acabei de descobrir o meu volume. Volume 500 ml. EV. Para infusão de 8 em 8 horas. Segundo dado, eu descobri, o meu tempo é de 8 em 8 horas. E o meu tempo é dado em horas, né? Então, de novo relembrando, se é dado em horas, é uma dessas duas fórmulas. Aí, tá perguntando, quantas gotas, ele quer saber quantas gotas, né? Então, ó, ele quer saber quantas gotas. Se ele quer saber quantas gotas, eu utilizarei esta fórmula, tá? Volume dividido por tempo vezes 3. Devo controlar. E tem uma segunda pergunta. Quantas microgotas? Então, ó, ele quer saber também quantas microgotas ele quer controlar. Então, eu utilizo essa segunda fórmula. Por minuto devo controlar. Aí, já que eu captei os meus dados aqui, gente, ó, que o volume é 500, meu tempo é de 8 em 8 e ele quer saber gotas e microgotas. Então, isso que eu vou utilizar no meu problema. Primeiro, vamos fazer como que eu sei as gotas. Se eu sei que ele quer gotas e se eu sei que meu tempo é em horas, eu vou utilizar volume dividido por tempo vezes 3, que é igual a gotas por minuto. Esta é uma fórmula, ela não muda. Esse 3 é uma constante, ele não muda. Meu volume qual que é? 500. Aí o meu tempo, ele não falou aqui que é de 8 em 8 horas, vezes a minha constante que é 3. Essa constante não muda. Vou aqui, 500, 8 vezes 3, 24. 500 dividido por 24 dá 20,83. Opa, cheguei na parte que eu vou usar o meu arredondamento. 20,83 eu não tenho como controlar no meu equipo. Aí o 8 ele não é maior do que 5, aí eu vou para antes da vírgula, somo mais um aqui, que vai ficar o quê? 21. Então, aproximadamente 21 gotas por minuto. Então, isso seria o quê? O meu resultado. Por que aproximado? Ele não deu 21, ele deu 20,83. Aí eu aproximei com a minha regra de arredondamento para 21. Aí nós temos aqui, minha segunda questão aqui, ó. Que ele ainda tem mais uma, tinha duas, né, perguntas aqui nesse problema. Quantas microgotas devo controlar?
Se ele quer microgotas e se o meu tempo é em 8 em 8 horas, meu tempo é dado em horas, eu vou utilizar o quê? Esta fórmula, volume dividido por tempo, que é igual a microgotas por minuto. Meu volume eu não descobri que é 500. O meu tempo não é 8 horas. Aqui, em gotas, eu tenho essa constante. Isso daqui é uma constante, tá? Constante. Já na microgotas eu não tenho constante nenhuma, é apenas o volume dividido pelo tempo. O meu volume dividido pelo tempo vai dar 500 dividido por 8, 62,5. Opa, ó, chegou de novo na minha regra de arredondamento, que é esse 5 aqui. O número, a gente vai arredondar de 1 a 5, não permanece esse número sem alteração? Então, aproximadamente, deu 5, né? Vai dar 62 gotas, 62 microgotas, perdão, por minuto. Porque esse 5, se depois da vírgula tem o número 1, 2, 3, 4 e 5, né? Esse é o meu linear, que é a minha metade, que é daqui para cá, ele vai permanecer esse número, não tem alteração. Então, 62,5, aproximadamente 62 microgotas. Então, vai correr o quê? 62 microgotas por minuto. E assim encerra-se esse meu exemplo do problema de tempo, que o tempo é dado em horas, tá? Gotas e microgotas. Bom, nosso segundo exemplo. Quando é dado o meu tempo em minutos? Lá aquelas minhas fórmulas que eu passei lá a princípio, que eu falei quando é dado o meu tempo em horas e meu tempo em minutos. Esses exemplos aqui, o meu tempo é dado em minutos, tá? Significa o quê? Primeiras perguntas que eu faço. Meu tempo está em horas ou em minutos? Se fosse horas, seria aquelas minhas fórmulas, volume dividido por tempo vezes 3, que é igual a gotas por minutos, ou se não, volume dividido por tempo, que é igual a microgotas. Mas aqui nós vamos fazer o quê? Minutos. Se é minutos, eu utilizo essas fórmulas. Meu tempo foi dado em minutos, não em horas. Se foi dado em minutos, se é gotas, se ele quer que vá usar um equipo de gotas, eu vou aplicar esta fórmula, volume vezes 20, que é uma constante, não muda, dividido por tempo. Aí, se ele quer que seja microgotas, se ele estiver pedindo microgotas por minuto, eu utilizo esta fórmula aqui, tá? Que é volume, né? Vezes 60 dividido por tempo, que é igual a quê? Microgotas por minuto. Que esse 60 é a minha constante, não muda. Então, esta fórmula é para utilizar quando os meus dados estão em minutos, o meu tempo, e microgotas que ele está pedindo. E esse daqui é para me utilizar quando o meu tempo é em minutos e ele está pedindo gotas. Aí vamos analisar o problema. Prescrição de soro glicosado a 5%, 100 ml. 100 ml é o meu volume, já identifiquei um dado. EV em 40 minutos. Opa, olha o meu tempo aqui, 40 minutos. Então, não é horas, é minutos. Eu acabei de identificar que ele é dado em minutos, então eu vou utilizar uma
dessas duas fórmulas, porque o meu tempo é dado em minutos. Se ele é dado em minutos, o que vai acontecer? Agora eu vou querer saber se ele quer gotas ou microgotas, ou se ele quer os dois. Aí olha a minha pergunta aqui, quantas gotas? Opa, ele quer saber quantas gotas, né? Então, quantas gotas? E ele também quer saber as microgotas. Irá infundir, então eu vou ter que usar as duas fórmulas. Se ele quisesse saber só gotas, eu utilizaria só essa fórmula. Se ele quisesse saber só microgotas, eu utilizaria esta fórmula. Mas ele está perguntando os dois. Então vamos lá pela primeira etapa. Quantas gotas, né? Que essa é a minha questão. Se é gotas e ele quer sair, o meu tempo está em minuto, qual que é a fórmula? Volume vezes 20 dividido por tempo, que vai ser gotas por minuto. Aí eu não identifiquei que o meu volume é 100 vezes 20, minha constante, não muda. Isso daqui é minha constante, tá? 40 é o meu tempo, né? 40 é o meu tempo, que ele identificou ali. Então, 40 minutos, né? Que é igual 100 vezes 20 vai dar 2.000, dividido por 40. Já posso cortar esses dois zeros aqui? Posso, para facilitar minha vida. Aí vai ser 200 dividido por 4, que é igual a 50 gotas por minuto. Então, eu acabei de descobrir que nessa minha primeira questão, que ele quer saber quantas gotas por minuto, irá infundir 50 gotas por minuto. Mas ele também quer saber quantas microgotas irá infundir. Então, meu tempo é dado em minutos aqui. Então, eu vou utilizar o quê? A fórmula, e ele quer saber microgotas. V, volume, vezes 60 dividido por tempo, que é igual a microgotas por minuto. 60 é o que, gente? Minha constante também. Não muda. É uma constante. Então, eu vou colocar os meus valores nesta fórmula. Ele não me deu o meu volume, que é 100, não é vezes a minha constante, que é 60, dividido pelo meu tempo, que é 40 minutos, igual 100 vezes 60 dá 6.000, dividido por 40. Posso cortar meus zerinhos aqui? Posso. Que é igual a 150 microgotas barra minuto, que é 600 dividido por 4. Então, a minha segunda resposta está aqui. Irá infundir 150 microgotas por minuto. Gente, nesse problema, acabamos de verificar quanto tempo é dado em minutos e também as duas fórmulas, tanto em horas como em minutos.